Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó divina vontade, una minha voz à tua, o meu coração ao teu, minha oração à tua oração eterna. Por meio do teu Fiat onipotente, coloco-me espiritualmente em cada tempo, em cada geração, em cada alma que existiu, existe e existirá, e por cada pecador, ó meu Jesus, por todos os que te ofenderam, te ofendem e te ofenderão. Ofereço-te a minha pequenez, fundida na tua vontade, como súplica de amor, reparação e salvação. Peço-te por cada lágrima escondida, por cada coração endurecido, por cada alma perdida. Que nenhuma se perca, que todas conheçam o teu amor, ó Pai eterno. Olha para o teu Filho crucificado, recebe os méritos infinitos de sua paixão, em favor de todos os filhos dispersos, rebeldes e feridos. Rainha Mãe e porta do reino da divina vontade, une-te a esta súplica, cobre cada pecador com o teu manto sagrado, desce o mais profundo abismo dos corações, mais fechados, e ali planta o Fiat divino. Sê a mãe que nunca descansa enquanto houver um filho longe do Pai. Espírito Santo, luz eterna do amor, sopra sobre cada alma e inflama o mundo com o fogo do Fiat divino. Amém. Continuando a leitura do livro Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, da partida de Nazaré até a chegada ao Egito. Impetra graças para Maria e José. Devendo partir da pátria para ir a país estrangeiro, segundo a ordem de meu pai, pedi-lhe que se dignasse dar, tanto à querida mãe como a seu esposo José, uma nova graça para que de boa vontade se submetessem à ordem tão dura. E como deviam ser eles que mais haveriam de sofrer na fuga, para pôr a salvo minha pessoa. Assim era-lhes necessário maior graça para de boa vontade se submeterem à ordem divina. Por esta razão supliquei ainda ao Pai que se submetessem ao Pai na revelação que mandasse o anjo fazer em sonho a José. Desse-lhe nova virtude e nova graça. Assim, de fato, fez o Pai. Na mesma noite em que o anjo falou em sonho a José, falei eu próprio à minha dileta mãe e lhe expliquei em poucas palavras a vontade do meu Pai, acrescentando que sofresse de bom grado a aflição por meu amor e que em tal ocorrência eu queria pôr à prova a realidade do seu amor, como o Pai punha à prova meu amor para com ele e para com meus irmãos. Com o Pai estava certo de meu amor, sem submeter-me a prova alguma, e não obstante eu fazia, assim agia eu de modo semelhante para com ela, se bem que estivesse seguro de seu amor mais do que materno, e por isso se sujeitasse voluntariamente às ordens do Pai Eterno, como voluntariamente me sujeitava eu também. Confortada com tais palavras, a querida mãe mostrou-se inteiramente pronta a realizar as ordens do pai, e quando José a avisou da partida, ela já estava preparada. Dor e resignação. Atravessava o coração da querida mãe e de José a dor de terem que levar-me a país estrangeiro, completamente desprevenidos de qualquer provisão. A compaixão para com minha pessoa era muito grande. Não obstante, estavam totalmente entregues à vontade do Pai, aceitando de bom grado a ordem. E, na verdade, esposa minha, podiam estar contentes, enquanto tinham consigo o filho unigênito de Deus. Que podiam temer? Se Davi dizia com tanta confiança: nada temerei, pois estás comigo. Tanto mais podiam dizê-lo eles, que possuíam segurança maior do que a de Davi, por me ter no meio deles, porque vinham com os olhos do corpo, enquanto aquele via-me e considerava-me só em espírito. Sentia, porém, alguma aflição ao ver o grande sofrimento que dominava a querida mãe e a José, e como suas almas inocentes deviam estar angustiadas e atribuladas.
Oferecia esta aflição ao Pai e pedia-lhe que desse vísceras de piedade e de compaixão a todos os meus irmãos, em particular aos quais compete consolar os aflitos e atribulados, a fim de que esses recebessem algum conforto da parte de quem lhes deve dar, mas especialmente do Pai, o único que pode consolar qualquer coração aflito e atribulado. Supliquei-lhe ainda que, em virtude de minha compaixão, se dignasse perdoar aqueles que se mostram duros e cruéis, sem se compadecerem do próximo. Quando se vêem angustiado contra eles, o pai estava muito irado e disposto a usar para com eles de idêntica dureza, não querendo mostrar-se compassivo com os que não querem ter piedade do próximo. Revelou-se o pai aplacado pelas oferendas feitas por mim com tanta insistência e prometeu-me infundir em todos parte da piedade e da compaixão que eu experimentava para com meus irmãos. Fez-me saber que existem muitos corações duros, obstinados e perversos, que não se deteriam diante das inspirações e da graça que ele lhes concedia, pois que ele lhes concedia, para os quais havia um decreto terrível, isto é, que não encontrariam em sua presença a benignidade e a compaixão que haviam negado ao próximo. Senti por isso grande pesar, mas porque a justiça divina reclamava satisfação, entregava-me ao divino beneplácito, tanto mais que sabia claramente que este castigo era merecido por meus irmãos, pois de fato o queriam, conheciam eles muito bem a ordem do Pai de que, como aquela medida com que se mede, haver-se-á de ser medido. E como o Pai lhes dá tanta graça que poderiam se violentar e usar de misericórdia, embora por natureza sejam cruéis. Eles, uma vez que não querem se servir dela, tornam-se dignos do castigo merecido. Pedia ao Pai deferisse-lhes o castigo e não os castigasse com o devido rigor, o que obtive benignamente do Pai, como também a graça de ter força e virtude a todos aqueles aos quais convinha sujeitar-se à crueldade e dureza do próximo, seu superior. O Pai não deixava de dar-lhes virtude e graça necessárias para sofrerem a dureza e crueldade daqueles. Pedi ainda ao Pai que, como se dignasse avisar a José que pusesse a salvo minha pessoa e a libertasse da crueldade de Herodes. Assim se dignasse avisar a todos os meus irmãos, ou por inspiração, ou por meio de seus servos fiéis, a fim de que, ao se encontrarem em qualquer perigo, de perderem pelo pecado a vida espiritual que consiste em sua graça, subtraiam-se ao perigo e fujam da ocasião. Não considerem os sofrimentos do corpo e, se preciso for, até submetam à morte para salvarem a alma. Fiz tal pedido com grande instância ao Pai, porque, na verdade, muito me oprimia ver a maioria dos meus irmãos dar maior importância à vida temporal do que à eterna e estimarem mais o corpo do que a alma. Realmente vós vedes que todos os dias alguns fazem tanto pela saúde corporal, mas para a salvação espiritual mal dedicam um pensamento, enquanto a sua ocupação devia ser toda esta, pois se perdem o corpo, nada perdem, mas se perdem a alma, perdem tudo e para sempre. Quanta aflição sentia por tal loucura de meus irmãos. Não, não é possível chegardes a compreender quanto me afadigava a orar ao Pai. Inserisse em seus corações tal verdade e estima devidas à alma e à graça divina, com a fuga do pecado. Como não sois capaz de chegar a conhecer o valor de uma alma e o valor da graça divina? Mas eu, que exatamente os conheço, ocupava-me totalmente em suplicar ao Pai pela salvação das almas e sua libertação de qualquer culpa, sendo esta a fera cruel que devasta tantas e tantas, conduzindo-as ao abismo de toda a miséria, a saber, a morte eterna. Por causa disto, quanto vivia aflito e emocionado. De fato, meus irmãos dão-lhe tão pouca importância.
O Pai, para consolar-me, muitas vezes, prometia-me a conversão de grandes pecadores, concedendo-lhes graça eficaz para ressurgirem da iniquidade pelas numerosas instâncias que ele apresentava. Mostrava-se asaz pródigo desta graça. E, na verdade, todas as vezes que eu lhe suplicava por esta intenção, dava-me a salvação de uma alma já perdida. Por isso, sabei, esposa minha, que se uma alma recupera a graça perdida e ergue-se da queda, então colhe o fruto de minhas súplicas, porque enquanto eu vivia na terra, tinha-lhe obtido a graça de meu Pai. Mas mostram-se-me tão ingratas que não sentem obrigação alguma para comigo, nem, ao menos, me agradecem. Realiza, porém, essa parte em favor delas relativamente a meu Pai, agradecendo-lhe em nome delas, bendizendo e louvando a infinita bondade e misericórdia infinita, e o infinito amor para comigo, ao conceder-me quanto lhe pedia, embora a ingratidão de meus irmãos não o merecesse de modo algum. A partida para o exílio. Mistério escondido. Chegada a hora determinada pelo Pai de minha partida para o Egito, estava já preparado para sofrer aquela tribulação, como também minha querida mãe. Veio José e, tendo comunicado a revelação do anjo à sua esposa, partiram imediatamente com grande pressa, desprovidos de tudo. Ó dura partida, mas realizada por eles com toda prontidão e resignação. No meio das angústias tinha uma alegria grande, que eles ainda não possuíam, por não poderem abranger o mistério ali oculto. Alegravam-se também eles naquela aflição por terem consigo o seu Jesus, que os tornava plenamente consolados. Alegrava-me por saber que a minha chegada ao Egito deviam jogar-se por terra aos ídolos e precipitar-se no inferno grande multidão de demônios que ali eram adorados. Sabia ainda que os países por onde eu passaria seriam repletos de bênçãos celestes. Tudo isso trazia-me regozijo muito grande. Tanto mais por já saber que naquelas partes por onde eu andava, o o Pai devia, com o tempo, ser honrado por uma multidão de almas penitentes, que seriam mártires de amor. Tudo isso trazia-me muito consolo. Oferecia este consolo ao Pai e suplicava-lhe se dignasse consolar as almas que padecem e se afadigam por sua glória, na salvação do próximo, e este consolo fosse fazê-los colher fruto de suas fadigas, convertendo as almas obstinadas e perversas, e reconduzindo-as ao verdadeiro estado de vida perfeita e à prática das virtudes cristãs. Na verdade, a maior consolação que pode ter alguém que se afadiga pela glória de meu Pai e pela salvação do próximo consiste em ver o fruto de suas canseiras, a conversão dos pecadores. Prometeu-me tudo isso, ó Pai, como de fato não deixa de fazer para com aqueles que verdadeiramente se empenham nesta obra tão grata, e ele, e fazem-no desinteressado sem procurar a vanglória, mas só a glória do meu Pai e o bem da alma do próximo. Quem se emprega nesta obra com um fim reto, aproveita do fruto da própria fadiga na vida presente com a conversão dos pecadores, e muito mais disso fruirá na outra vida com a glória eterna. Quem age, porém, com um fim diverso, não usufrui nenhuma consolação, nem de outra. Via ainda que muitas destas almas empenhadas em ministério tão grato ao Pai perderiam o mérito ao fazerem esta obra por interesse próprio, por vaidade para conquistarem crédito junto aos homens, ensoberbecendo-se devido aos seus talentos. Estas lançam suas fadigas ao vento, sem fruto algum para as almas, pois a palavra divina não produz efeito nos corações dos homens, se é explicado por um coração soberbo e com ânimo vão e ambicioso. Sentia grande aflição por estes e pedia ao Pai se dignasse dar-lhes uma graça e uma luz superior para conhecerem a própria loucura, prometendo-me
fazê-lo o Pai dileto, como realmente não deixa de fazer para com todos, mas nem todos querem se prevalecer disto e por isso prejudicam-se a si mesmos, que, querendo aderir ao amor próprio e não à luz e à graça que lhes é comunicada por meu Pai, espalham em vão as próprias fadigas, ficam privados de qualquer mérito junto ao Pai, usurpando a glória que com toda razão só ao Pai é devida. Como todo o bem vem e procede do Criador, e ele deve endereçar-se e não a criatura, simples instrumento do qual se serve meu Pai, para as obras de seu serviço e de sua maior glória. Em viagem. Quando José participou seu sonho e a ordem de Deus, manifestada pelo anjo, logo a querida mãe e José, genuflexos, adoraram os decretos divinos. Estreitou-me ela ao seu peito virginal e puseram-se a caminho. Andavam louvando e bendizendo ao Pai, e eu falava com ele, entre os sofrimentos. Alegrava-me muito ao ver essas almas tão prontas a seguirem as ordens de meu Pai e conformadas com sua vontade. Considerava-me, porém, naquela viagem, pobre, humilhado e sujeito ao furor de um rei iníquo, que, com tanto ardor, procurava dar-me a morte. Oferecia tal abaixamento e submissão ao Pai, em desconto do que fazem meus irmãos, os quais se ensoberbecem diante das ordens de seus maiores, que, querendo submeter-se a quem devem, e tanto menos às ordens divinas, recusando sujeitarem-se à lei do meu amado Pai, lei de amor doce e suave, e vendo-me submisso às ordens e aos rigores de um rei temporal, eles não se envergonham de levantar a cabeça e contradizerem as ordens divinas. Nos braços de José. Caminhando assim de noite, em tempo rígido, sofria frio e outras incomodidades. Estava nos braços, ora da querida mãe, ora de José, embora ele por pouco tempo me segurasse. Ordenava-o a minha mãe, quando o ânimo de José estava angustiado pelo sofrimento, cansaço e outras aflições, provenientes da estação contrária. Ao receber-me nos braços, ficava inteiramente consolado e cheio de alegria. Tinha tal caridade para com José, por ordem de meu pai, porque não fazia coisa alguma sem o seu beneplácito. Nessas ocasiões suplicava ao Pai que fizesse também qualquer alma aflita por meu amor experimentar semelhante doçura, manifestando-lhe ao coração por meio das consolações divinas, a fim de que com isto viesse a adquirir mais força e vigor no caminho da virtude, que às vezes se torna um pouco áspero aos sentidos e causa tédio à fraca humanidade. O Pai prometeu-me fazê-lo, e deveras não deixo de executá-lo, fazendo muitas vezes experimentarem consolos celestes, aqueles que caminham pela estrada das aflições e das cruzes, imitando-me. Quando ficava privada de mim, a querida mãe achava-se inquieta de amor, pois não podia o seu coração amante suportar, nem por um só momento, a privação de seu tesouro. Estava, porém, toda conformada com a vontade divina. Eu, contudo, quando não estava em seus braços, fazia-a sentir que lhe falava ao coração e, com palavras de amor ardente, a confortava, e assim ficava, de algum modo, consolada. Ânsias e cantos. Caminhando assim pelo restante da noite, ao raiar o dia, apressavam mais o passo, porque a querida mãe e seu esposo José receavam muito ser detidos, e embora seguros, o amor que me dedicavam fazia-os tremer muito. Estando um tanto longe, deram algum alívio ao seu cansaço, e pondo-se ambos a mirar meu rosto, ficaram plenamente consolados e contentes. Começando a caminhada com maior pressa, pôs-se a querida mãe a cantar hinos de louvor ao Pai eterno e a mim. Naquele canto paradisíaco, jubilava a alma do casto José, e não percebia nem sentia a fadiga do caminhar. Alegrava-me também eu, esposa minha, ao ouvir aquele canto que me estimulava a amar, a amor mais forte para com a minha cara mãe. E entre aqueles deleites parecia que voávamos, caminhando com ligeireza, como se fôssemos levados a voo.
Os anjos todos ficavam admirados e muitos se regozijavam, especialmente os que faziam a corte à sua rainha, vendo-a cantar tão suavemente. Oferecia esse prazer ao pai e suplicava-lhe se dignasse fazer com que experimentassem semelhantes delícias, embora não do mesmo modo todas as almas que se apressam pelo caminho do céu, a fim de não sentirem tanta labuta, nem se cansarem pelo caminho tão longo. E efetivamente todas são consoladas e reconfortadas com visitas celestes por meio da graça divina. Alimentam-se. Caía a tarde e, sentindo a necessidade de algum alimento, no meio do campo, sentados, procuravam dar-me algum conforto. Embora sentissem eles disso grande necessidade, quiseram, todavia, primeiro dar-me a mim o alimento. Aceitei o leite puríssimo da minha mãe dileta e, um pouco confortado, comecei a repousar. Então José tomou um pedaço de pão que trazia, reconfortando-se com a sua santa esposa durante esse tempo. Oferecia ao pai o sofrimento e a extrema pobreza, em desconto das excessivas comodidades procuradas por meus irmãos. Pedi ao pai que, assim como Maria e José, antes de tomarem alimento para si, quiseram nutrir-me, fizesse que todos os irmãos primeiro procurassem fazer as obras do serviço do meu pai, e depois as que lhes fossem necessárias. Antes passassem em alimentar o espírito. Antes pensassem em alimentar o espírito com as contemplações divinas e as obras santas, e em seguida cuidassem da manutenção do corpo. O Pai prometeu-me fazê-lo e dar a todos tantas graças quantos lhe fossem indispensáveis para poderem agir deste modo, e inspirar-lhes ao coração tão santas obras, mas reconheci que as criaturas quase todas abusariam de tal graça, querendo a maior parte pensar antes no corpo do que na alma, e nutrindo aquele, deixando a esta morrer de fome, e largam para trás as obras do meu Pai. Vivendo delas quase totalmente esquecidas, sentia por causa disto grande pesar e oferecia-o ao Pai para suprir as falhas de todos os meus irmãos e especialmente daqueles que têm mais o dever de fazê-lo e não o fazem, porque têm mais conforto e por isso são mais obrigados. O Pai aceitava o que tudo com grande amor e mostrava-se muito satisfeito com muitas ofertas. Estando, pois, no meio de tão grande pobreza no campo, desprovido de tudo, indigente de todo o necessário, dizia ao pai: Vede, dileto pai, vosso amado filho, a que estado de pobreza e sofrimento está reduzido para cumprir a vossa vontade e por amor de vossas criaturas. Eis-me, ó Pai dileto, pronto a sofrer ainda mais. Ofereço-me todo a vós, querendo fazer somente aquilo que quereis de mim. Aceitai, Pai meu, estas minhas ofertas e desejos em suplência do que deviam fazer os meus irmãos, ingratos, e não fazem por negligência e devido ao fraco amor que vos têm. Dignai-vos excitar em seus corações estes mesmos desejos que eu, por vosso amor e para a sua salvação, vos apresento, com a força poderosa do vosso amor. Impeli-os a vos amarem ardentemente e a dispensar toda a sua vida em vosso serviço, a fim de que se tornarem dignos de fruir de vossa presença no reino eterno e bem-aventurado. Estas súplicas agradavam meu Pai, que se demonstrava pronto a fazer tudo o que dele reclamava, mas fazia-me ver como a dureza do coração humano torna-se cada vez mais indigna das graças divinas. Não deixava, porém, o Pai de conceder-lhes a graça que então me prometeu, e se esta não produz os efeitos próprios, o fato provém da malícia da criatura, e não de que meu Pai tenha jamais falhado, nem de que não cumpra a promessa feita a mim. Atenções de Maria e José. Um tanto reconfortados, a querida mãe e seu esposo puseram-se a agradecer ao Pai, e depois, olhando a minha pessoa, em breve repouso, contemplavam meu rosto divino a espiar uma suavidade inestimável.
que consolava suas almas. No meio de tão grande júbilo, contudo, experimentavam grande aflição por ver-me padecer tanto. E pensando que tinha de passar a noite no meio do campo, sentiam grande pesar e entre si conversavam como fazer para livrar-me da rigidez do ar e da inclemência da estação. Não deixava o amor de sugerir-lhes todo o bem tudo, e não deixava de consolá-los, inspirando a seus corações que tudo o que fizessem trazer-me-ia prazer e alívio. Oferecia depois ao Pai a caridade e solicitude deles para comigo, e pedia-lhe se dignasse dar a todos os meus irmãos sentimentos semelhantes para com o próximo necessitado, a fim de que procurassem dar-lhe o conforto e o consolo que a caridade comporta, e considerasse feito a si mesmo o que eles fizessem pelos pobres, porque assim mais facilmente se compadeceriam destes últimos. De fato, meu pai declarou que tudo o que a criatura faz a seu irmão, embora mínimo, ele a considerava feito a si mesmo. Todas as vezes, porém, que a criatura o f- Todas as vezes, porém, que a criatura o fizer por amor do Pai, porque se o faz por outras finalidades, por vaidade ou para ser estimada e receber glória, o Pai não o julgará feito a si, visto que não foi motivado por fim reto e orientado para ele. Daí, a caridade deve ser feita sempre por uma só finalidade, isto é, por amor do Pai, quando se quiser que ele a receba como feita a si. O Pai mostra-se liberal neste ponto e não deixa de inspirar sentimentos de caridade aos irmãos, para socorrerem-se uns aos outros, como realmente vedes, pois muitos são os que se exercitam em tão bela virtude. Vi ainda todos aqueles que se aproveitariam a graça e as inspirações de meu pai, dadas em vista de tais resultados, e consolava-me, vendo cumprirem-se os desejos e serem ouvidas as minhas súplicas. E como tudo redundava para a maior glória de meu Pai, e em proveito e utilidade de meus irmãos, sentia muita alegria, porque não há coisa que mais me regozije e console quanto ver glorificado e exaltado o Pai Celeste, e os irmãos adiantados na virtude e no progresso espiritual. Era, contudo, muito moderada esta alegria pelo pesar experimentado ao verificar que muitos dos irmãos faltam neste ponto. Conhecia muito bem todos aqueles que relativamente Conhecia todos muito bem aqueles que relativamente a esta virtude, tão grata ao Pai e tão recomendada por mim, se recusariam e não lhe dariam importância alguma. E como a maioria seria privada desta caridade, maior ainda era a pena experimentada do que o consolo. Mas já disse que jamais tive consolo algum que não fosse seguido de amargura e pesar asaz maior, pois o número dos que me consolavam era bem pequeno, mas infinito o número daqueles que me amarguravam, por ver sua obstinação e dureza, e como as inúmeras graças a eles conferidas por meu pai, e o muito por eles que eu suportava, e o muito por eles que eu suportava. De nada adiantava por culpa deles mesmos. Oh, que grande dor tinha! Mas como será grande a confusão para eles no dia do juízo, ver quanto fiz para que se salvassem, e quão pouco eles fizeram para se salvarem. Ao invés, fizeram e fazem muito para se condenarem. Repouso e vigília. Tendo minha dileta mãe e José rendido graças ao Pai, repousaram um pouco, achando-se assim de noite. No meio do campo, estavam na maior parte do tempo de vigília. Enquanto José dormia, a mãe velava, e quando ela repousava brevemente, José vigiava, não querendo jamais deixar-me, sem que um deles me guardasse, pelo temor de que pudesse ser-lhes tirado ou sofrer algum dano. No entanto, quem mais do que eles podia estar seguro, sabendo com certeza que eu era o verdadeiro Filho de Deus e que se eu não quisesse, ninguém poderia encontrar-me e prejudicar-me? Contudo, era muito grande a sua solicitude e diligência,
Aprazia-me muito a sua diligência, e eu a ofereci ao Pai, pedindo-lhe que por aquela atenção se dignasse dar a todos os meus irmãos tanta graça e tanta luz que conhecessem os benefícios divinos e os tivessem na devida estima, preservando-os para não serem, por negligência deles, privados, e procurassem ainda conservar a palavra divina no espírito e no coração, ao percebê-la, ou por meio dos pregadores evangélicos, ou pela leitura dos livros sagrados, a fim de que, bem guardada, tivessem dela depois o fruto requerido. O Pai prometeu me dar a todos, por isto, graça e assistência particular, tanto mais que disto todos têm tanta necessidade, razão porque o inimigo infernal faz todo o esforço para tirar da mente e do coração dos meus irmãos a palavra divina, sabendo muito bem quanto por meio dela podem aproveitar. Esforçam-se como ladrão, esforça-se como ladrão, muito prático por roubá-la, jogando ali depois a semente má das suas sugestões diabólicas. Via ainda o estrago que o inimigo produz nas almas e o dano que lhes acarreta por este meio. E como por causa de sua fraca diligência, tantos se deixam enganar por aquele cruel ladrão. Sentia com isto vivo pesar e não podia deixar de derramar muitas lágrimas, as quais, no entanto, oferecia a meu dileto pai, e suplicava-lhe se dignasse ter piedade de tantas almas que perecem por esta pouca diligência e vigilância. Meu pai mostrava grande piedade, e eu lhe pedia que se dignasse ter subjugado o inimigo, a fim de que não tivesse tanta força contra eles. Efetivamente, meu pai apiedou-se muito a respeito disso e não deixa ter fortemente subjugado o inimigo infernal, tirando-lhe as forças mais válidas de tal modo que, se a criatura não quiser, não pode o inimigo ter entrada em sua mente e em seu coração para roubar-lhe o tesouro da palavra divina. Pode insufrar o débil vento de suas sugestões, mas se a mente e o coração do homem forem qual rocha, bem fortificada pela ajuda da graça divina, é possível, se ele o quiser, conservar-se sempre são e salvo e não o temer, nem ceder às baterias infernais que se assemelham a fraquíssimo vento. Mas as criaturas, na maioria, são tão tolas que o primeiro sopro dá-lhe entrada. Isso deriva de sua pouca atenção e solicitude, pois vivem esquecidas da própria salvação. E como o inimigo é invisível, não o temem, quando de fato, por isso deveriam temer e estar atentos e vigilantes. Pouco adianta que a fortaleza esteja bem munida e provida, se quem a guarda não está vigilante. Tendo obtido a graça requerida de meu Pai, por este particular, rendi-lhe as devidas graças, ainda por parte de todos os meus irmãos, e cada vez que fazia alguma súplica por eles, e obtinha o que desejava, rendia-lhe graças por parte de todos, assim também como por parte de todos lhe pedia acima referidas graças. O pai ficava por isto muito satisfeito e, em consequência, sempre disposto a conceder-me quanto lhe pedia. Oferecia-lhe o ato de gratidão e agradecimento para suprir por todos os ingratos que, depois de terem recebido as graças de sua benevolência, nem ao menos se recordam de um ato de gratidão por ações e graças, e com isto se tornam indignos de recebê-los de novo. Este agradecimento aprazia muito ao pai, e ele se mostrava satisfeito, ainda com meus irmãos ingratos, em virtude de minha gratidão. Em caminho. Passada a noite dos padecimentos, e tendo eu tratado com meu pai sobre os interesses de meus irmãos, e obtido para eles numerosas graças, ao despontar o dia, Maria e José puseram-se de novo a caminho, tendo antes feito os habituais louvores e agradecimentos ao pai. Via a querida mãe e José em tanta pobreza e tanta aflição, sem terem que se reconfortar e apenas possuírem com que se resguardar naquele campo desolado, sem socorro algum, tendo eles caminhado um grande trecho,
cansados e aflitos. Pedia ao Pai se dignasse enviar-lhes algum auxílio por meio de seus anjos. O Pai o fez, e à hora da refeição fizeram-na com grandes lágrimas de júbilo, vendo a divina bondade tão atenta e solícita em provê-los. Reconfortados, cantaram hinos de louvor ao Pai. Cantava a dileta mãe tão suavemente que os próprios anjos, ao ouvi-la, ficavam encantados. E era muito agradável ao Pai. Oferecia os meus agradecimentos ao Pai, os quais eram-lhe muito gratos, e supliquei-lhe que se dignasse socorrer a todos aqueles que se achassem em necessidade semelhante, e inclinar sua bondade e auxiliar de modo admirável a todos os que sofrem por seu amor e para porem a salvo sua própria alma. Júbilo de Jesus. Prosseguia esta viagem com grande júbilo, por saber tal ser a vontade do Pai, donde redundaria tanta glória para ele. Enquanto eu me detinha na nação de pessoas infiéis, muitíssimos conheceriam meu Pai através da minha permanência lá, e abandonada a idolatria, se converteriam e adorariam o verdadeiro Deus. Oferecia a viagem realizada com tanto júbilo ao Pai, e suplicava-lhe que, em virtude dela, se dignasse dar fortaleza, virtude e espírito aos meus irmãos mais fiéis, e inspirar ao coração deles, com poderoso impulso, que fossem aos países dos infiéis para converterem e reduzirem as almas, por exortações ao conhecimento e à adoração do verdadeiro Deus. E desse tanta força e virtude a palavra deles que chegassem a penetrar no íntimo de seus corações e de suas mentes. E concorreste a sua poderosa graça para que deixassem com ânimo pronto a idolatria. Orei com grande instância, grande afeto e desejo de salvação das almas sepultadas na ignorância. Ao Pai muito agradou a minha súplica e prece, e desde então prometeu-me o cumprimento de tal postulado, e vi como, na verdade, o executaria perfeitamente. Vi aqueles que corresponderiam à vocação dada por meu Pai, e como se esforçariam pela conversão dos infiéis com tal prontidão e constância, sacrificando-se a si mesmos pela glória de meu Pai e a salvação do próximo. E via o grande fruto que conheceriam desta pregação, via todas as fadigas e as tribulações que suportariam para tal fim, os trabalhos, as perseguições e até a morte para muitos deles. Olhava-os com grande amor e complacência, e agradecia ao Pai por lhe ter agradado enviar-me ao mundo somente por ver aquelas almas tão amantes de sua glória e de sua honra, e que por ele trabalhavam, a imitação de mim. Suplicava ao Pai lhes desse cada vez mais uma nova virtude e fortaleza, e fosse para com elas pródigo de graças, fazendo com que toda a criação se sujeitasse às suas ordens, que até as criaturas insensíveis à enfermidade e à própria morte lhes obedecessem, os demônios fossem sujeitos ao seu comando, e todo o inferno temesse e lhes obedecesse, nada por pior que fosse, tivesse podido prejudicá-los, fizesse-lhes provar a suavidade do seu espírito e o consolo que há de experimentar a alma que se dedica à glória de Deus e à salvação do próximo, fizesse com que não temessem a ferocidade dos mais cruéis tiranos e não dessem valor nem aos tormentos, nem à morte. Tudo isso pedi por eles ao Pai com a perseverança até o fim. Com muita benignidade condescendeu o Pai amoroso a quanto eu reclamava, comprazendo-me muito, ainda em tais almas, por ele não favorecidas e a ele tão gratas, dando-lhes ainda o consolo do fruto que retiravam de suas fadigas e com a conversão de numerosos infiéis e pecadores. Supliquei-lhe também que lhes preparasse recompensa superabundante no reino dos céus, e todas as almas salvas por seu intermédio servissem-lhes de troféus e de glória no céu. O Pai me concedeu tudo com grande liberalidade, e eu mantenho. Jamais deixará de fazer o que eu lhe peço e quanto ele me promete.
Vi igualmente a multidão dos infiéis que se converteriam pela pregação evangélica de todos os homens apostólicos. Senti, por esse motivo, um gosto inexplicável, mas, como já disse, meu consolo vinha sempre acompanhado de grande amargura. Vi ainda a multidão dos infiéis, que perseverariam na obstinação e cegueira, não querendo dar crédito à pregação dos homens apostólicos, e como enganados pelo inimigo infernal, e por sua vontade perversa, perder-se-iam voluntariamente. Rezei ainda, esposa minha, por todos esses miseráveis e derramei muitas lágrimas de compaixão por suas almas, pensando que para eles a redenção seria em vão. Sentia pesar bem maior, porque não haviam querido se prevalecer de um remédio tão válido para a sua eterna salvação. Mas quiseram perder-se, quando tinham um modo tão fácil de se salvarem. Quanto me atormentava esta perversidade de serem eles mesmos a causa da própria condenação. Via tantos sofrimentos meus, tantas dores, tantos trabalhos, tantos tormentos, em toda a minha paixão e morte dolorosa. Depois refletia e dizia, tudo isto de nada servirá para estes míseros. Ao contrário, há de ser-lhes maior tormento. E então angustiava-me e sentia uma pena inexplicável. O pai olhava-me com grande piedade e animava-me a uma pena, animava-me ao fazer ver como não dependia dele nem de mim, enquanto tudo o que era necessário para a salvação deles se fazia e muito, como queriam que eles próprios perdesse, como queriam eles próprios perder-se, a pena devia ser toda deles, como deles era a culpa. Enquanto ele, Pai benigno e amoroso, fazia todo o requerido para a salvação, não queriam eles servir-se do remédio para salvar-se. Entregava-os, então, à sua péssima vontade deliberada. Pedi, no entanto, se dignasse não abandoná-los até o fim, e com impulsos e inspirações, convidasse-os e abraçassem a sua santa lei, o que me prometeu fazer o Pai amado, e com isso trouxe algum alívio ao meu grande pesar, como acontece quando já se fez todo o possível para curar um doente, e tendo-lhe aplicado muitos remédios, vê-se que o mal é forte e não quer ceder. Por fim, tendo-se feito tudo, fica-se em paz, por ser impossível competir com a persistência do mal incurável. Assim eu, vendo aplicados àquelas almas infelizes todos os remédios mais válidos e poderosos, e elas não quererem ceder à graça divina, por fim, segundo o vosso modo de entender, ficava em paz, embora meu amor tão forte não deixou, nem deixa jamais, de fazer o necessário por sua eterna salvação. Pedi ainda ao Pai fizesse conhecer a todos que, se quiserem salvar-se, é possível sem restar escusa alguma de não terem sabido, nem conhecido que fosse o verdadeiro Deus. Pois não falta no mundo quem faça com que eles entendam e conheçam, principalmente depois que me encarnei e morri para remir o gênero humano. Procuram esmola em vão. Depois de alguns dias em tanta necessidade e tribulação, acontecia passarmos por alguma cidade onde, pela necessidade de viveres, era preciso entrar e pedir esmola. Algumas vezes se conseguia, outras não. Quando José entrava na cidade para procurar alguma coisa de comer, eu já sabia que nada arranjaria, e além do cansaço, teria de acréscimo a pena de voltar sem subsídio algum. Sentia por isso grande aflição, não obstante, não impedia de ir, para que adquirisse esse mérito, vendo que aquele povo me negava esmola. Muitas vezes ele a pedia por amor de mim, e no entanto lhes era negado. Sentia grande pesar, oferecia-o ao Pai, em desconto por aqueles ingratos que muitas vezes, vendo o próximo em grande necessidade e pedir-lhes algum socorro, por amor de Deus, lhe o negam com grande crueldade. Ao entrarem, pois, naquelas cidades ingratas, onde não deviam receber outra coisa do que palavras pesadas e descortesia, eu lá entrava, oferecia tudo ao Pai e suplicava-lhe que por aquilo que eu tão voluntariamente sofria por seu amor,
Se dignasse também ele entrar na alma dos meus irmãos por meio das divinas inspirações, e não considerasse a dureza, a ingratidão e as palavras pesadas deles ao recusarem correspondência às inspirações divinas, e negarem a Deus o devido amor, embora o peça com tamanha amabilidade que parece de fato que lhes pede em esmola. Via já que o pai receberia muitas palavras pesadas de meus irmãos. Apesar disto, suplicava-lhe com muito afeto que não me negasse o que lhe pedia, tendo grande desejo que o pai fosse amado por todos. Via que se o pai insistisse nos poderosos impulsos, muitos se haveriam de render e ceder à violência de seu amor. Era minha suprema consolação, e por isso afadigava-me em orar ao Pai, de modo que obtinha o que desejava, se não o todo, ao menos em parte. Naqueles lugares, pois, onde recebia alguma esmola, não digo que a recebia eu, porque a fizessem a mim diretamente, uma vez que eu não a podia, por não estar ainda em idade de pedi-la, mas porque a davam a minha dileta mãe e a José. Tinha-a na conta de feita a minha própria pessoa. Recebia, portanto, naquela caridade com muita gratidão, e por ela agradecia ao Pai, e pedia-lhe numerá-los, suplicava-lhe ainda se dignasse conceder inúmeras graças aos que se mostram tão liberais para com o próximo necessitado. Agradecia-lhe também da parte dos que, tendo recebido o subsídio de seus benfeitores, mostram-se ingratos, sem ao menos lhe demonstrar um ato de gratidão. Rezava que fosse liberal em dispensar as suas graças às almas que se mostram liberais para com ele, ao dar-lhes tudo o que delas requer. E essa sua liberalidade e prontidão de ânimo lhe servisse de meio para obterem dele novas graças e favores. As bênçãos de Jesus. Em todos os lugares, pois, aonde me conduziram, pedia ao Pai se dignasse dar a sua atenção, deixando também eu, repletos de bênçãos celestes, os lugares por onde passava, e muito mais, onde entrava e me detinha por algum tempo. Como uma grande personagem da terra onde se detém, dispensa graças, para que fique a memória de ali haver estado sua pessoa, ora muito mais eu, unigênito Filho de Deus, tinha motivo de deixar por onde passava e onde me detinha a memória de minha pessoa, tanto mais que justamente fazia aquela viagem, a fim de que ficassem santificados todos os lugares, e principalmente aqueles dos quais recebia algum ato de gratidão. Abençoava todos os campos que por muito tempo se tornaram férteis. Muito mais, abençoava os povos, pedindo ao Pai que os dispusesse a receber a sua lei que viera ensinar. O Pai condescendia a todos os meus postulados. Como então não eram capazes de receber as graças divinas na alma, por serem idólatras, e não havia quem lhes ensinasse o conhecimento do verdadeiro Deus? Recebiam a salvação no corpo, ficando livres da enfermidade corporal, embora não soubessem de onde lhes vinha aquele bem. Os idólatras aterrados. No ingresso daqueles lugares, onde havia os simulacros dos demônios, todos caíam por terra e se quebravam. Antes, porém, de entrar ali, pedia ao Pai se dignasse lançar por terra todos os ídolos ali adorados por aqueles povos. O Pai prometia-me fazê-lo, e eu estava com grande desejo de ali logo entrar. Ao caírem os simulacros, não sabiam as gentes de onde isso vinha e ficavam muito maravilhadas. Eu pedi ainda ao Pai que lhes iluminasse o espírito e fizesse com que entendessem não serem aqueles o Deus que deviam adorar. Na verdade, muitos deles ficavam confusos, e especialmente os mais doutos diziam consigo mesmo que, de fato, aqueles que eles adoraram eram deuses falsos,
Muito, porém, entendiam diversamente, segundo a dureza e obstinação própria. Embora, em bom número, se dispusessem, a verdade que lhes fazia entender a luz da razão, ajudada pela graça de meu Pai, para reconhecerem o verdadeiro Deus, desejando ter alguém que lhes fizesse entender isso. Depois, com o tempo, não faltou quem o ensinasse. Agradecia ao Pai pelo que se dignara operar naquela cidade por meu amor, e descia ao Pai pelo que se dignara operar naquela cidade por meu amor, e para cumprir o meu pedido. Alegrava-me, outro sim, de ver expulsos os espíritos infernais e muito abatido o seu império, quando o inimigo infernal acreditava aliciar a seu partido o mundo todo, viu-se muito abatido em suas forças, pelo poder de meu Pai e de minha pessoa humanada. Embora ele não chegasse jamais a entender isso, mas somente tinha suas dúvidas. Regozijava-me muito, como já disse, ao ver tudo o que fazia. Meu pai oferecia-lhe minha alegria e pedia-lhe que o mesmo fizesse nas almas de meus irmãos, quando lá entrasse por meio de sua santa graça, que lançasse por terra todos os ídolos, por eles adorados, as paixões e os afetos desordenados que reinam dentro de seus corações, e fizesse reinar ali somente a minoria, a memória e o afeto dele, verdadeiro Deus e Senhor absoluto das almas e dos corações. O Pai prometeu-me fazê-lo e efetivamente não falha, mas a criatura está tão apegada ao afeto das coisas do mundo, das criaturas e aquilo que é mais forte, ao amor de si mesma, que por isso muitas vezes oferece grande resistência à graça divina e impede as obras que meu Pai propôs fazer nela. Não deixa, contudo, de fazer o Pai aquilo que eu aquilo que eu peço. E se não produz efeito por culpa da criatura, o prejuízo será toda dela, e há de ser-lhe grande a pena e confusão quando vir a resistência que opôs à graça divina e aos favores celestes. Ao sair eu, pois, da cidade para prosseguir viagem, apesar de privado de qualquer socorro humano, ia contente e declarava ao Pai seu meu reconforto e conforto, ver expulso inimigos infernal e debelado o inferno. Pedia-lhe, todavia, não deixar de socorrer a mãe dileta e o aflito José. Se entrava naquelas cidades para pedir esmola e nada encontrava para atender a amada esposa, muito se afligia. Não deixava, porém, o pai de consolá-lo, seja a um modo ou de outro, provendo-os com a comida do corpo e reconfortando-lhes o espírito com os divinos favores. Os Cânticos de Maria. Prosseguindo a viagem, toda vez que saía de alguma cidade, convidava a dileta mãe a cantar hinos de glória e de agradecimento ao Pai, e fazia-o ela com tanto espírito, graça e amor, que o dileto pai e eu ficávamos muito satisfeitos. Uniam-se a ela em seguida muitos animais que daqueles campos acorriam a ouvir a sua rainha, e terminado o seu canto, faziam-lhe eco, cantando também eles com as suas harmoniosas vozes. Isto aprazia muito a dileta mãe e ao seu esposo José, e por isso eu fazia com que eles os ouvissem. Cantavam ainda os anjos que me faziam corte, e a estes ouvia a dileta mãe, e às vezes também José percebia a harmonia, embora não visse os espíritos bem-aventurados, mas porque ouvia a dileta esposa, que sozinha superava a todos, não se deleitava muito em ouvir os outros, ficando como que encantado e absorto no canto de sua amada esposa. Oferecia aqueles cantos da mãe querida ao Pai, unidos com meus agradecimentos por aquilo que se dignara operar naqueles lugares onde havíamos entrado. Nisto muito se comprazia o Pai e mostrava-se cada vez mais pronto a dispensar as suas graças em prol de meus irmãos. Agradecia-lhe ainda por parte daqueles povos e o adorava em seu nome, uma vez que eles ainda não o conheciam,
e pedia-lhe se dignasse inspirar ao coração de todos os meus irmãos fiéis a adorá-lo também eles e agradecer-lhe por parte daqueles que não têm a luz da verdade, fé e o conhecimento de Deus verdadeiro, a fim de que não deixe o Pai de receber a glória que da parte desses lhe é devida, mas lhe é negada por causa da sua cegueira e obstinação. O Pai prometeu-me realizá-lo e fez-me ver como de fato muitos de meus irmãos se exerceriam em tão santa ação e a glória que haveria de redundar para ele e o grande mérito que eles conquistariam. Com isso sentia grande consolo. Via ainda aqueles que não dão ouvidos à inspiração, não fixam nisto pensamento algum, nem se exercitam absolutamente em tão santa ação. Sentia com isso grande pesar por ver privado o Pai daquela glória e a eles de tão grande mérito. Engenhava-me ainda em dar-lhe maior glória, bendizê-lo, louvá-lo e agradecer-lhe da parte de todos, com o maior afeto que podia, que de fato era muito grande, por estar a minha alma unida ao Verbo. O Pai muito se comprazia nisto e mostrava-se satisfeito por todos, apesar de ficarem os que deixam de fazê-lo privados do mérito, e esse não podia eu conquistar para eles, porque o mérito se deve a quem faz a obra. Se era meu o mérito por fazer eu a obra, para que os meus irmãos não ficassem à parte, despojavam-me despojavam-me eu de todos os meus méritos, fazendo deles um dom a estes. Tão grande era o amor que lhes tinha, que eu me despojava de todos os meus méritos e revestia-me de todos os seus deméritos e de todos os seus débitos, querendo satisfazer por eles a divina justiça e dar-lhe aquela glória e honra que eles lhe haviam negado, de tal modo que eu me empobreci e fiz-me réu e devedor para enriquecê-lo, filo partícipes dos tesouros divinos e da graça divina, tornando-lhes com isto muito propícia a misericórdia divina. Oferece suas penas por aquele povo. Prosseguindo assim a nova viagem no meio de tantos sofrimentos, quer a minha pessoa, quer a dileta mãe, e de seu esposo José, oferecia ao Pai todos os padecimentos e as tribulações sofridas naquela longa viagem, pedindo-lhe que, por sua infinita bondade e pelos méritos de meus sofrimentos, se dignasse dar-me a graça de iluminar aqueles povos e fazer com que cresçam nas verdades eternas e reconhecessem e adorassem a Deus verdadeiro. Quando chegasse o tempo que para eles tinha sido marcado, prometeu-me o Pai fazê-lo, e efetivamente não deixou de conceder àqueles povos tão grande graça. Os ídolos derribados. Estando próximo da cidade do Egito, lugar onde devia por algum tempo estabelecer morada, pedi ao Pai se dignasse prostrar por terra todos os ídolos que ali eram adorados por aquela bárbara nação, e que a minha entrada nela não ficasse de pé simulacro algum dos demônios, e os enxotasse pela entrada que nela fazia o verdadeiro Deus. Dignou-se o Pai fazer quanto eu lhe requeriria, e efetivamente, avizinhando-me da cidade, ao entrar nela, caiu de súbito o mais famoso, precipitou-se, e atrás deste, todos os outros, como vos direi logo. A adoração da natureza. Ao atravessar, pois, aqueles campos, as árvores todas se inclinavam, em ato de adoração, até as plantas e as árvores, e as ervas se prostravam com a fronte por terra, reconhecendo o seu Criador. O Pai ordenava que me dessem esta demonstração de homenagem, uma vez que as criaturas racionais manegavam. Comprazia-me por aquela reverência demonstrada pelas criaturas irracionais e pedia ao Pai fizesse de modo que também as criaturas racionais se humilhassem e se persuadissem a adorar o seu Criador e verdadeiro Deus, escondido em minha humanidade.
E então via como muitos reconheceriam e adorariam o verdadeiro Deus, abandonando a adoração e o culto dos deuses falsos. Alegrava-me muito com isto, para a glória do Pai, mas vendo muitos se manterem na própria obstinação, sentia grande desprazer e muito amargurada se tornava a minha consolação, por ver a perda de tantas almas que teriam podido se salvar. Oferecia a consolação e a tristeza por mim experimentadas ao Pai, e pedia-lhe que, em virtude destas, perdoasse a tantos os meus irmãos que não sabem alegrar-se ao verem glorificado o meu Pai na salvação das almas, nem experimentam tristeza alguma pela perda das mesmas, quando de fato esta deveria ser a causa principal de sua alegria, a saber ver reconduzidas a salvação eterna e a alma do próximo para a glória de meu Pai, e para o proveito e o bem deles mesmos. Devem sentir grande tristeza pela perda das almas, vendo falhar esta glória ao Pai, e cair sobre elas o cúmulo de todos os males para a sua perdição. Mas, na verdade, esposa minha, quase não existe quem pense nisto. Pouquíssimos são os que fazem. Realmente isso desgosta ao Pai. Ficou, todavia, satisfeito por aquilo que eu lhe ofereci em nome de todos, porque eu era poderoso advogado por todos os meus irmãos, e um pagador rico de um valor infinito para cobrir todos os seus débitos e satisfazer plenamente a justiça divina. Ó esposa minha, que teriam feito os meus irmãos se eu não tivesse então reembolsado tal soma por eles, não só com os sofrimentos, mas também com as súplicas e as ofertas? Ao contrário, eu a cada momento estava empenhado nisto, sempre orando e oferecendo, pedindo e fazendo tudo aquilo que era de maior glória ao Pai e de proveito à salvação para eles. Embora visse perfeitamente a ingratidão de meus irmãos, muitos dos quais, em troca dos agradecimentos, ter-me-iam ofendido mais, e quase todos se enriqueceriam de meus benefícios, não obstante, jamais desisti de trabalhar por sua salvação. Ofereci, porém, esta caridade e perseverança em beneficiá-los ao meu Pai, e pedia-lhe que, e pedia-lhe que enchesse de caridade e perseverança o coração de todos aqueles que se esforçam junto dele pela salvação do próximo, a fim de que não desistam do bem começado, por mais que se vejam pagos com ingratidão e descortesia. E enquanto fazem tudo para a glória do Pai e pela salvação das almas, não procuram nem desejam outra recompensa, senão aquela que o Pai costuma dar aos que nisto se empenham. O dileto Pai prometeu-me fazer tudo e efetivamente não falha. Na verdade, existem muitos que agem desta maneira tão grata ao meu Pai e tão útil a si mesmos e ao próximo, embora a maioria opere diversamente. Sentia prazer muito grande relativamente a uns e desprazer em relação a outros, e tudo oferecia ao Pai, a fim de que aos primeiros desse perseverança e aos segundos concedesse luz e graça para conhecerem-se a si mesmos e emendarem-se, para que glorifiquem o Pai e recebam o prêmio por ele preparado por toda a eternidade, o qual realmente é muito grande. O termo da viagem. Depois de tão longa e atribulada viagem, feita com tantos padecimentos meus, da dileta mãe e de seu esposo José, vendo de longe a cidade onde devia morar, falei à dileta mãe, enquanto me segurava nos braços, dizendo-lhe que já chegávamos ao termo que, ao entrarmos na cidade, toda a gente estaria abalada pela destruição dos ídolos, mas não temesse o tumulto, ao invés andassem à procura de teto e encontrariam um adaptado à nossa pobreza. Ficou a dileta mãe muito consolada e confortada ao perceber a doçura de minhas palavras, e José ainda recebeu, naquele instante, grande consolação de espírito, embora não houvesse ouvido aquilo que eu dissera à querida mãe.
Avizinhando-se da cidade, começou a minha mãe a cantar suavemente hinos de louvor ao Pai. Oferecia seus louvores ao Pai, em agradecimento de ter nos feito chegar ao termo, sem que nenhum de nós perecesse, porque devido à rigidez da estação e a outros sofrimentos, não teria podido resistir à nossa humanidade, sem uma graça especial de meu Pai. Pedi-lhe que se dignasse conceder a mesma graça a todos os que empreendem viagens por sua glória e pela salvação das almas, fazendo-os chegar ao término de seu caminho com saúde, a fim de que possam efetuar os próprios desígnios e pôr em prática os próprios desejos, quando são efetivamente para cumprir a vontade divina. O Pai prometeu-me tudo. Supliquei-lhe ainda que, da mesma maneira que se dignara lançar por terra todos os ídolos por onde eu passava, se dignasse derrubar todas as paixões que reinam na alma daqueles que se empenham em ações semelhantes. Essas paixões, como ídolos, roubam a glória de meu Pai e privam a alma do grande mérito que nisto teria adquirido, e que são a sabedoria, a ambição, a estima de si mesmo, a vanglória. Daí orei ao Pai com grande instância, a fim de que, com a graça e luzes poderosas, ajudasse a todos aqueles que empreendem este ofício, de tanta glória ao meu Pai, e salvação do próximo e proveito próprio, a fim de que, derribados por terra os ídolos da soberba, ambição, etc., pudessem dar a devida glória ao Pai, aí alcançar o prêmio prometido. De outra maneira, seria vã tanta fadiga. O Pai prometeu-me realizá-lo. Em verdade não o omitiu, nem omite fazê-lo. E crede, muito duro e obstinado é o coração que não se rende à graça e resiste às luzes divinas, e nele está muito radicada a soberba e vã estima de si, a pretender a glória devida somente ao Pai e a manter de pé, quase à força, os ídolos das paixões, quando ao Pai não podem resistir os próprios demônios, os quais às suas ordens cedem e se dissipam. Súplica ao Pai uma hospedagem. Suplica ao Pai uma hospedagem. Pedi-lhe dignasse fazer-me encontrar uma pequena casinha naquela cidade, a fim de poder retirar-me com a minha dileta mãe e o fidelíssimo José, e não permitisse que aqueles bárbaros perturbassem minha cara mãe e com a sua companhia. O pai mostrou-se muito pronto e condescendeu a tudo o que eu lhe pedia. Assim, com toda benignidade e amor, mostrava-se disposto a conceder-me o que eu quisesse, de modo que, se houvesse pedido ser tratado com muita cortesia por aquela gente e tivesse querido ter todas as facilidades, não teria deixado o dileto pai de fazer com que as encontrasse, embora aquela nação fosse por natureza muito bárbara e cruel. Só o meu aspecto era suficiente para conciliar o amor dos corações mais duros e bárbaros. Mas visto que desejava sofrer em tudo e ser desprezado, o pai mantinha uma espécie de cortina sobre minha humanidade, a fim de que a atração admirável que exercia por estar nela escondida e a ela unida à divindade, não excitasse todos os corações ao amor e à homenagem à minha pessoa. Na verdade, se minha humanidade se houvesse revelado qual era efetivamente em si mesma, pela união ao Verbo, teria trazido a si todos os povos pela admirável atração amorosa que possuía. Mas tudo estava oculto e só aparecia quanto podia impelir os corações ao amor e à compaixão que naturalmente desperta qualquer outra simples criatura, embora a beleza natural da minha humanidade pudesse incitar cada um a amar-me distintamente. De tudo isto preferi privar-me, a fim de que cada um pudesse usar para comigo da crueldade que quisesse. Uma vez que viera ao mundo para sofrer em tudo, não quis admitir qualquer regalo, nem ser por alguém estimado, reverenciado, tido em grande conta, abraçando de bom grado qualquer padecimento, desprezo, injúria, insulto e toda a espécie de padecimento ao qual se havia sujeitado a minha pessoa por amor ao homem ingrato.
para ensinar-lhes a verdadeira estrada que conduz ao reino dos céus. Sabia ainda ser aquela a vontade de meu Pai, e com todo o afeto submetia-me a ela, constituindo para mim o maior prazer e consolo fazer a vontade de meu Pai. Com grande instância, lhe pedia muito frequentemente que inserisse semelhante sentimento no coração de todos os meus irmãos, a fim de que encontrem ainda todo o gosto em executar a vontade divina, e vivam desprendidos de todas as outras coisas, privando-se de gostos, satisfações e comodidades, para fazer toda a vontade do Pai. Prometeu-me realizá-lo o Pai, mas a criatura está tão apegada aos prazeres do mundo dos sentidos e à vontade própria, que muitas vezes resiste à graça divina, quando com fortes estímulos a inspira a cumprir as vontades de meu Pai. Exortação à sua esposa. Deveis estar pronta, esposa caríssima. Não confieis em vós mesma, mas recorreis sempre ao Pai, que ele se digna oferecer-vos os potentes auxílios que vos são necessários para seguirdes prontamente sua santa vontade em todas as coisas, com a perfeição e a resignação com a qual foi executada por mim, vosso exemplar. Por isto, ainda quis sujeitar-me a tais sofrimentos, como já ouvistes, no intuito de que fosse imitado por todos aqueles que ambicionam andar por onde eu andei.